Estamos aqui para mais um dia do livro da sabedoria. Ontem nós vimos o capítulo 6, muito poderoso, né? Comenta aqui, você já assistiu desde o primeiro dia? Porque eu tenho certeza que está muito enriquecedor, tá mudando a minha vida, eu tenho certeza que também vai mudar a sua vida. Eu já disse outras vezes que eu estudei o livro de Provérbios por diversas vezes na minha vida, ouvi muitas vezes, porém, todas as vezes que eu estudo, renovo o estudo, coisas diferentes vão ebulindo na minha mente. Numa melhor oportunidade, talvez eu traga um estudo mais profundo com o espiritual. Aqui eu estou com uma visão mais intelectual, trazendo mesmo como instrução, como um estudo propriamente dito. E talvez, como eu disse, a gente pode, numa melhor oportunidade, aprofundar mais em espiritualidade aqui, o que está sendo dito. Então, hoje o capítulo 7 é um capítulo muito profundo e forte, porque ele vem desenvolvendo o que nós começamos lá no capítulo 5, mas agora é com a força maior e com a narrativa muito mais poderosa, que cria imagens e advertências. Aqui o foco não é o erro em si mesmo. O foco aqui é como alguém vai sendo arrastado passo a passo porque está faltando com vigilância, faltando com discernimento e um governo interior. O tema central é que a queda, ela raramente acontece de uma vez. Ela é construída por aproximações imprudentes. Hoje nós trabalharemos aqui sobre a sedução, sobre a ingenuidade, sobre a impulsividade, sobre a falta de discernimento, sobre a construção gradual da queda, sobre a aparência sedutora do erro, a destruição disfarçada de prazer, sobre rota, ambiente e vulnerabilidade. Então, iremos começar, como todos os outros capítulos, por blocos. Nesse estudo do capítulo 7, teremos aqui apenas 4 blocos, porque vai até o 27º versículo. E vamos começar aqui com o título e falando aqui do bloco primeiro, que vai do versículo... Só um instante. Estou olhando aqui o script para eu não fugir. A tendência, você não sabe, das outras vezes que eu não seguia um script, tá? Deixam aqui umas palavras para eu desenvolver o estudo que eu já fiz outrora. E se eu não deixar aqui, essa live é para 1 hora, 2 horas. É muita coisa para falar. Então a missão é falar de uma forma bem didática mesmo, para contemplarmos até meia hora de estudo. E aqui nós iremos, vamos lá, vamos falar do bloco primeiro, do versículo 1 ao 5. Mas antes de tudo, eu quero te pedir, já compartilhou essa transmissão ao vivo? Já se inscreveu no canal? Comenta aqui de onde você está falando. E é muito importante você, se eu estou dando toda a minha energia aqui, todo o poder para ensinar a você, você pensa que não cansa todos os dias estarmos aqui às 7h07? Eu tenho milhares de coisas para fazer no dia, sobretudo na minha rotina matinal, e eu prefiro estar aqui com você estudando Provérbios. Então o que eu te peço? É simples, só curte, compartilha apenas e se inscreve. É o que você vai mostrar para mim que está valendo a pena eu continuar esse estudo. O versículo primeiro vai falar o título muito poderoso, a sedução e a cilada do adultério. Vamos do 1 ao 5. Filho meu, obedece os meus conselhos e no íntimo do teu ser, guarda os meus mandamentos, segue as minhas orientações e descobrirá a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento considera o teu parente próximos. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Aqui aparecem núcleos centrais, que é sobre nós guardarmos o mandamento, guardarmos no nosso coração, escrevendo-os, dizer para a sabedoria, ó sabedoria, você é minha irmã, eu te amo, certo? Nós temos que ter prudência e entendimento, e nós temos que estar protegidos. A virtude de buscarmos a sabedoria é que nós estaremos protegidos contra as mulheres estranhas e com suas palavras lisonjeiras. O capítulo aqui começa deixando algo muito claro, que a proteção não nasce apenas da força da vontade. A proteção nasce da intimidade com a sabedoria. O texto manda a gente guardar, né,
os mandamentos, escrever, tá bom? E tornar a sabedoria íntima, próxima, familiar. Isso é muito forte porque mostra que quem quer insistir, resistindo ao erro, precisa cultivar mais medo da queda. Se insistiu no erro, você vai cultivar e vai precisar cultivar mais medo da sua queda. Ao contrário da sabedoria, você não tem medo da queda. Porque aquilo que ele disse no capítulo 5, por exemplo. Se você tiver com foco no seu objetivo, ainda que você caia, você será erguido, porque a sabedoria te erguirá. Então é preciso a gente cultivar isso no nosso mais íntimo ser, porque você vai vencer melhor aquilo que tenta te seduzir quando a sabedoria ela passou a ganhar lugar no seu coração, dentro de você. Onde a sabedoria não tem intimidade, a sedução vai encontrar mais espaço. Você vai expandir aquilo que está dentro de você, o que você foca. Se você foca em sabedoria, você expande sabedoria. Se você foca em futilidades, a sedução vai expandir e você vai ser uma presa fácil. Bloco 2, do versículo 6 ao 9, nos diz assim: da minha janela de casa, veja aqui uma narrativa muito poderosa. Da minha janela de casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. E ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral, depois seguiu em direção à casa dela. E ela, a casa dela, estava chegando o crepúsculo final do dia, caíram as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Aqui o narrador fala que ele estava observando alguém da janela e observou ali, percebeu um jovem com falta de juízo, falta de entendimento, e estava passando pela rua, indo para a casa daquela mulher, na noite. Então ele observa, ele está como observador, vendo um rapaz na rua que deveria estar em casa, estudando, aprimorando, buscando sabedoria, mas por estar na rua, aqui é uma narrativa, obviamente, mas demonstra a importância de nós estarmos crescendo na nossa casa, fazendo o que tem que ser feito. Mas esse jovem estava sem juízo e de repente ele não caiu. Ele apenas, primeiro, começou andando pela rua. Ele já se colocou em um ambiente vulnerável e começou a andar por um caminho que ele já deveria ter evitado. E muita gente pede força para não cair, mas continua andando pelas ruas que favorecem exatamente aquilo que destrói. É preciso ter muita atenção, que a queda ela não vai começar no toque, ela vai começar na rota. O que é que você tem visto? O que é que você tem alimentado? Quais são as conversas que você tem fomentado? Todos nós somos sujeitos ao erro, ao pecado, mas a gente precisa estar verificando qual a rota que nós estamos seguindo, porque essa rota pode nos conduzir para a destruição total ou para a vida eterna. E há caminhos que já são derrotas em forma de passeio. Vou só dar uma passeada. Já simbolizou ali uma grande derrota. Agora eu quero que você comente aqui. Como é que você já percebeu certas quedas que começam muito antes do ato final? Ou então, para não te expor, só pensa. Já verificou aí na sua mente? Quantas vezes você verificou, você percebeu nos seus comportamentos que você queria só apenas dar uma passeada? É de tanto chutar na trave que o jogador faz o gol. Eu vi esse ditado e isso marcou muito. Vamos avançar para o bloco 3, do versículo 10 ao 23. Eis que uma mulher lhe saía ao encontro com veste de prostituta e cheia de astúcia na sua alma. Ela é sedutora e espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Porque, por esse motivo, saí ao teu encontro e buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama em um ambiente com mirras, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa.
Partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornarás antes da lua cheia. Assim como a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu, com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento o seguiu como um boi, levado ao matadouro como servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como uma ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Aqui é uma narrativa que eu não preciso nem explicar tanto, mas mostra como a mulher sedutora e adúltera pode destruir a vida de alguém que não está andando pelo caminho correto. Ele já começa, como dito simbolicamente, andando pela rua. Ao invés de estar em casa, estudando, buscando conhecimento e sabedoria, ele estava passeando pelas ruas. E nessas mesmas ruas, essas mulheres estavam, porque elas, em um tempo que estavam em casa, na rua, em outros lugares, nas praças, elas estavam com uma missão: buscar desavisados. E já estava tudo preparado. Mas essa pessoa que infelizmente caiu nesse conto é como um pássaro que cai no alçapão e uma flecha lhe atravessa o coração, ou seja, caminho de morte. Aqui o texto revela o funcionamento da sedução, né? Bem antigo texto, mas mostra como começa a sedução. E muitas vezes é assim mesmo, desse mesmo jeito, de forma sorrateira. A sedução sabe falar, ela sabe criar um ambiente perfeito, ela sabe como usar promessas, aparências, urgências e o mais importante, que é a fantasia. E isso é muito profundo porque nos mostra que a sedução não só atua no desejo do corpo, ela atua também na imaginação, no ego e na curiosidade. Isso é muito importante. O erro, muitas vezes, não te captura pela visão racional, pela visão lógica. Ela te captura pela combinação entre carência, pela fantasia e pela falta de vigilância. Todos nós estamos sujeitos a esses três males, muitas vezes até no relacionamento. Carência, né, está faltando alguma coisa, mas por uma carência, por falta de comunicação, vem a fantasia e a falta de vigilância nos faz cair no alçapão. Isso é muito perigoso. E observe aqui o final, como disse, é como o boi que vai para o matadouro. Se o boi vai para o matadouro, isso é forte, ele vai ser morto. Porque revela que alguém está indo para algo que parece prazeroso, mas está indo para algo que vai ferir a sua própria vida. Então, a sedução, verificamos que ela promete uma intensidade, mas ela vai causar feridas, e feridas duradouras, e muitas vezes até a morte. Vamos finalizar com o bloco 4, que vai do versículo 24 ao 27. E diz assim: agora, antes de tudo, tá gostando? Compartilha essa live, comenta, curte, se inscreve no canal, porque é ainda só o início de muita coisa que está acontecendo. E hoje está sendo muito rápido. São 27 versículos, nós temos aqui 13 minutos de live. Eu já comecei prometendo que seríamos rápido e hoje fomos rápido demais, ainda além da conta. Mas porque, na verdade, esse capítulo ele é muito simples no entendimento. Não tem o que se falar aqui, não. É uma narrativa que vai, como eu disse no início, vai concluir o que começou no capítulo 5. Então aqui ele está vindo para concluir de forma em storytelling, em narrativa, o que ele já falou e demonstrando qual o fim disso tudo, tá bom? Então vamos para o último bloco, que é o 4, do versículo 24 ao 27. Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção, inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permita que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pela trilha dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos foram que por elas foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Então, aqui os núcleos que aparecem para a gente é ouvir e atender, porque a narrativa foi pesada, está nos ensinando a não desviar para os caminhos dessa cilada,
dizendo que muitos foram mortos por esse caminho, nesse caminho, e está dizendo também uma parte pior, que é a condenação eterna, é o caminho do inferno, porque morreu com certeza praticando uma coisa abominável. E está deixando claro, essa pessoa está descendo às câmaras da morte. Esse fechamento aqui é muito duro e direto. O texto não está romantizando a sedução. Ele está tratando, né, o desvio como uma pequena emoção. Está mostrando também as consequências reais disso tudo. E isso é muito importante, porque vivemos num tempo que muita coisa destrutiva está sendo vendida como liberdade, como expressão e como intensidade. Mas aqui no capítulo 7, nós aprendemos, no livro capítulo 7 de Provérbios, que há caminhos que estão carregando morte e ninguém está percebendo, mesmo que parece vida do lado de fora. E o capítulo termina nos ensinando que o discernimento não é apenas sobre saber nomear o que é o mal, é sobre não caminhar na direção dele, é se afastar, é nem sequer passar por perto desse caminho, porque, infelizmente, o que muitos chamam de liberdade pode apenas ser um caminho elegante para a ruína, para a morte. E não se trata apenas de resistir no fim, mas não de começar nessa direção errada. Nós aprendemos aqui algo muito profundo e eu trouxe mais uma vez 5 eixos para recapitular todo o estudo do capítulo 7. O primeiro eixo é sobre a intimidade com a sabedoria. O capítulo começa nos mostrando que a sabedoria deve ser próxima, deve ser familiar, devemos amar ela, escrever no nosso coração. Não apenas ser um discurso. Seu discurso vai ser vago se você não nutre no coração o amor pela sabedoria. O segundo eixo é a rota da queda. O jovem aqui descrito, ele não caiu apenas porque foi tentado. Ele caiu porque se colocou na rota de vulnerabilidade. O terceiro eixo aqui é o funcionamento da sedução. É como a sedução opera. Ela aparece de forma inteligente, porém pervertida, sabendo convencer, embelezar, envolver e acelerar para a destruição. Quarto eixo é a ingenuidade que custa caro. O texto fala também de alguém que não tem entendimento. Isso mostra que a inocência sem discernimento pode ser perigoso. Nós podemos ser inocentes. O inocente é aquele que não está ligado na maldade, na malícia, tudo bem, está tudo bem com isso. Mas toma cuidado, porque Deus não toma ninguém por inocente. Podemos ser inocentes, mas temos que ter discernimento. Então, muitas vezes, tem pessoas que morrem sendo inocentes porque não têm o conhecimento da sabedoria, não obteve o discernimento. E o que é que aconteceu? Infelizmente, morreu. E o quinto eixo, que é o final de todo o capítulo, mostra as consequências reais. Provérbios 7 não trata a sedução como uma simples emoção descontrolada. Trata como um caminho que pode ferir, aprisionar e destruir, levar à morte. As aplicações práticas do capítulo de hoje, eu vou deixar, perguntas que são muito sérias e você precisa refletir, tá bom? Existe alguma rota que você sabe que você não deveria continuar percorrendo? Há ambientes na sua vida que aumentam a sua vulnerabilidade? O que tem falado mais alto em você? A sabedoria ou a curiosidade? Você tem tratado a verdade como algo íntimo ou algo distante? Ou você tem invertido esses polos? Existe algo que parece apenas atraente, mas no fundo ameaça o seu destino? E todos nós sabemos, tá bom? Quero abrir esse parêntese. Você, quando está fazendo algo, você sente, eu sinto, que pode atrapalhar o nosso destino profético. Isso fica a pergunta para você. Em qual área da sua vida você precisa cortar esse caminho antes da queda? Tá bom? Mais uma vez eu quero te agradecer porque você ficou até aqui nessa transmissão ao vivo. E a você que está assistindo depois, meu muito obrigado. O seu tempo é valioso. E estar aqui enriquece a sua vida e eu estou enriquecendo a minha estudando. Já estou fazendo aquilo que eu faço todos os dias. Para você e para mim o crescimento é mútuo. Então que nós possamos difundir esse conhecimento. Como é que nós fazemos isso? Compartilhando, tá bom? Então vemos claramente que a ruína
ela raramente vai acontecer de uma vez. Ela vai sendo construída por pequenas decisões e aproximações imprudentes com o pecado. E também nos mostra que quem torna a sabedoria íntima no seu coração, quem guarda a verdade no coração e quem aprende a discernir a rota que está sendo traçada, vai proteger e amar a sua própria vida. Na verdade, amar e proteger sua própria vida. Agora, se essa mensagem falou com você, se essa mensagem é poderosa, eu quero te pedir, compartilha, se inscreve e comenta aqui para que nós possamos, o próprio algoritmo do YouTube, ele vai entender que esse vídeo é muito interessante. Se você curte, compartilha e assiste até o final, ele vai começar a levar para outras pessoas. Ah, eu estou com dificuldade, não quero compartilhar. Então fica até o final, assiste. Por isso eu valorizo o teu tempo e te agradeço, porque não é sobre mim, não é sobre você. É sobre todos nós, é sobre uma coletividade. E se nós agirmos assim, buscando sabedoria, nós transformaremos esse mundo pela palavra e pela sabedoria. Meu muito obrigado mais uma vez. Amanhã retornaremos com mais um estudo do livro da sabedoria no seu capítulo 8. Shalom, um grande abraço.